paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa noite, na verdade, né, que nós estamos aqui e aprendemos da palavra do Senhor. E eu fiquei incumbida de trazer o primeiro tema, né? O André já deu uma introdução a respeito das doutrinas e a importância das doutrinas. Nós estamos estudando este livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Como é que pronuncia isso mesmo? Meyer Pearman. É um nome difícil. Mas nós estamos estudando esse livro e creio com certeza que, como já se iniciou, né, nós já ouvimos um pouco de das coisas que nós iremos aprender, mas creio que será uma bênção e de grande aprendizado para que nós possamos aprofundar nossas raízes. É esse o nosso objetivo do culto de quarta-feira, né? Nós chamamos ele de projeto Raízes, porque nós queremos o quê? Aprofundar as nossas raízes no Senhor, na palavra do Senhor, para que, como a gente falou no domingo, né? Se o vento vier, nós teremos alicerce. Se as tempestades vierem, nós teremos alicerces profundos no Senhor. Eu fiquei incumbida nessa noite de trazer o primeiro estudo que tem por tema as Escrituras. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos as Escrituras como base da nosso manual de fé e prática, né? A Bíblia é o nosso manual. Nós temos neste livro tudo aquilo que fala a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, o versículo 16 e o 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Então, a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e correção, para que todo homem de Deus esteja preparado para a boa obra. Ou seja, sem essa palavra, sem as Escrituras, sem o conhecimento dela, nós não estaremos preparados para trabalharmos no reino do Senhor, para ensinarmos, para sermos úteis. Amém? Então, a Bíblia, como a gente já falou, ela é o nosso manual de fé, de prática, né? Ela é onde nós conseguimos encontrar toda a razão da nossa fé. E por que a gente crê na Bíblia? A gente vai trabalhar com algumas perguntas hoje, né? Por que a gente crê na Bíblia? Se alguém perguntar para nós, por que a gente tem segurança que a Bíblia é a palavra de Deus? Lá em 1 Pedro 3,15 diz que nós temos que estar preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da nossa fé. Temos que estar preparados para qualquer um que quiser saber a razão da nossa fé. E a continuação diz que isso precisa ser feito com amor, com mansidão, né? Não é com discussão, não é com autoritarismo, né? A continuação ali em 1 Pedro diz que é com respeito, com mansidão. Mas se alguém perguntar para nós, por que você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Você teria uma resposta pronta? Por que você acha? Não, porque aí não dá para achar. A gente precisa ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho como que feito então foi feita a Bíblia, essa coletânea. Ela é uma coletânea de 66 livros. É dividido em Antigo e Novo Testamento, sendo que no Antigo nós temos 39 livros e no Novo nós temos 27 livros, né? Então, Antigo 39 e Novo 27. Então, juntando aí, nós temos 66 livros totalmente inspirados por Deus. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, né?
Ele tem alguns trechos em aramaico, mas ele foi escrito em hebraico, na sua quase que totalidade. Ele foi escrito por profetas, por sacerdotes, por reis, por líderes da nação de Israel. Então, foram essas pessoas quem escreveram o Antigo Testamento. Ele vai se iniciar ali no começo, a narrativa começa ali quando o mundo é criado, e ele vai até cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus. Então, o Antigo Testamento vai do começo ali da criação até 400 anos antes da vinda de Cristo. Aí, depois disso, nós temos aí uma pausa. Mas acho que eu fiz um slide. Já colocou? Já foi? Eu fiz um slide para a gente saber como que é feita essa subdivisão ali do Antigo Testamento. É subdividido em Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio, são os livros da lei. As leis estão no Pentateuco. Penta de 5, são 5 livros. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros do Pentateuco. Os históricos, que vão contar toda a história do povo de Israel, vai de Josué até Esther. Então, esses são os livros históricos. Os livros de sabedoria, ou os poéticos, que vão de Jó até Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Esses são os poéticos. Os profetas maiores, que vão de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Aí a gente pode se perguntar, por que profetas maiores e menores? Será que os livros que estão entre Isaías a Daniel são os profetas mais importantes da Bíblia? São aqueles que Deus gostava mais? Ou, enfim, tinham uma relevância maior, então eles eram os maiores e os outros ali que vai de Oséias a Malaquias eram menores? Na verdade, isso é simplesmente por causa da quantidade de escritos. A quantidade de escritos que nós temos nos profetas maiores e os profetas menores escreveram menos. É só a respeito disso. Não é sobre grau de importância, de relevância. Isso é só para a gente, saber ou lembrar, Muitas pessoas já sabem disso, só para a gente retornar essas informações. Então, depois desses 400 anos de silêncio, houve aí um período de 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. E aí, o Novo Testamento ele vai se iniciar com a chegada de João Batista. E João Batista ele vem anunciando o Messias prometido no Velho Testamento. Ele vem anunciando que o Messias que foi prometido no Velho Testamento pelos profetas estava por vir. E assim começa então o Novo Testamento, que foi escrito em grego pelos apóstolos e por seus companheiros. Até aí tudo bem? Estamos fazendo uma retrospectiva de como foi fechado esse cânon da Bíblia e como que essa coletânea ela é distribuída. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar hoje aqui a respeito das Escrituras é a necessidade das Escrituras. Qual a necessidade da Bíblia? O Deus que criou o universo, o Deus que criou o homem, e pela complexidade que a gente vê do universo e do próprio sistema orgânico do homem, se você estudar um pouquinho a Fabi, enfermeira aqui, o Wagner também, quando a gente estuda um pouquinho mais a área da saúde, você começa a entender a complexidade do sistema do homem. E aí, se você vai estudar na ciência, for estudar as questões do universo, vai vendo a complexidade de como tudo isso é formado, como tudo isso é sustentado. Nós não temos dúvida de que existe um Criador. Não há como ter dúvidas de que existe um Criador. E esse Deus que criou todas essas coisas, com essa sabedoria imensa, essa inteligência imensa, Ele não faria isso sem um plano, só porque Ele estava sem nada para fazer. De repente estava sem nada para fazer, cria um universo, cria uns seres humanos. Ele não fez isso por causa do ócio. Ele fez isso porque Ele tinha um plano. Ele tinha um propósito. Então Deus, quando Ele faz isso, Ele quer se relacionar com o homem.
E o homem, ele tenta desesperadamente, através da ciência, da filosofia, através de todos os meios, tenta entender como que esse mundo foi criado, como que esses homens foram criados, né? E desesperadamente a pergunta que não quer calar entre os homens que buscam essas informações é: qual é a verdade? O que é a verdade? E é interessante que a gente vê que Pilatos também faz essa pergunta. Quando ele está ali de frente com Jesus, ali antes da crucificação, ele faz essa pergunta. Porque Jesus ali diante dele afirma que ele veio a esse mundo para testemunhar da verdade. E que aqueles que eram da verdade lhe ouviam. E aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? Então essa pergunta já é feita há muito tempo. Muitas pessoas buscam qual é a verdade. Aonde está a verdade? Como nós podemos saber qual é a verdade? Nós, na verdade, não precisamos nem ficar tateando, buscando onde está a verdade, a procura, cheio de dúvida, de ceticismo. Porque esse Deus que criou o universo, que criou o homem, não nos deixou desamparados sem saber a verdade. Ele nos deu a palavra dele. Ele nos deu a revelação da palavra dele, através das escrituras. Ele se revelou a nós. Ele quis fazer isso. Alguns pensadores, filósofos, um deles, que é muito conhecido, que é Kant, ele afirma que os cristãos, eles fazem bem em depositar a sua esperança, a sua paz nos evangelhos. Isso quem está dizendo é um filósofo, Kant. Ele diz que os cristãos fazem bem em depositar sua paz nos evangelhos, a sua esperança. Porque somente nele, nos evangelhos, há fonte de verdades. Somente nos evangelhos, profundas e espirituais. E isso ele diz depois de já haver explorado incansavelmente essa busca na razão, na filosofia. Então Kant, ele conclui que os cristãos fazem bem em depositar a sua paz e a sua esperança no evangelho, porque é a única fonte de verdade que ele encontrou depois de procurar em toda a razão da filosofia. Ele só encontrou nos evangelhos essa fonte de paz e de esperança. Hegel, que é um outro filósofo muito conhecido, é interessante que ele, no leito de morte, ele não queria que nenhum outro livro fosse lido para ele. Ele diz no seu leito de morte que ele só queria ouvir a Bíblia. E disse ainda que se ele sobrevivesse, se ele tivesse dias acrescentados, ele só estudaria a Bíblia a partir daquele momento. Ele só a Bíblia ele gostaria de estudar, pois foi só nela que ele encontrou o que a razão nunca proporcionou a ele. O que a razão, que a filosofia nunca proporcionou. E eu fiz questão de trazer esses exemplos que o livro também traz, porque para que a gente entenda que quem está dizendo isso não é a própria Bíblia. Quem está dizendo isso não são cristãos. Quem está dizendo isso são filósofos que têm buscado e procurado a razão da nossa existência. Têm procurado a razão de por que nós estamos aqui hoje. Por que nós respiramos, como que isso tudo começou. Então, pessoas que estudaram, voltaram para a Bíblia. Pessoas que passaram a sua vida buscando informação, voltaram para a Bíblia como sendo o centro de toda a revelação. Glória a Deus. Deus, ele tomou a iniciativa de se revelar aos homens. Nós estamos falando ainda sobre a necessidade das Escrituras. Lá em Hebreus 1, de 1 a 2, diz o seguinte: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Não faria o menor sentido Deus criar todo esse universo, criar o homem, criar, né, os seres humanos e se ausentar e se ocultar deles. Não faria o menor sentido. Porque Deus, Ele é o próprio amor. A Bíblia diz que Deus, Ele não
tem amor. Deus é amor. Então, o Deus que é o próprio amor, Ele não guardaria esse amor só para Ele. Ele não guardaria. E Ele quis que nós experimentássemos disso. E Ele nos criou de maneira assombrosa, de uma maneira inimaginável. E quando nós fomos criados por Deus, esse amor que tão intenso transbordou sobre nós. Transbordou. Então não faria o menor sentido esse Deus que é amor criar um universo, criar a sua criatura e se ausentar. E deixar-nos no escuro sem saber qual era a vontade dele. Sem saber o que ele queria. Foi por isso que ele se revelou a nós através das Escrituras. Glória a Deus. A Bíblia, ela não é necessária para provar a existência de Deus. Ela não é necessária. Ela é necessária para nós conhecermos a Ele, mas não para provar a existência de Deus. Olha o que diz lá no Salmos 19:1. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, mesmo que alguém nunca tenha lido a Bíblia, nunca, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então não é possível, né, as pessoas, mesmo que elas nunca tivessem lido a Bíblia, observando a si mesmas, observando o mundo que as cerca, observando a natureza, ainda assim, tudo isso aponta para um Criador. Romanos 1 diz assim, Paulo vem dizendo no versículo 19 e no 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a Bíblia não é necessária para provar a existência de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Nós seríamos, de qualquer forma, indesculpáveis se nós não crêssemos num Deus Criador, se nós não rendêssemos a Ele graça, glória, rendição, mesmo que a Bíblia não existisse. Nós ainda saberíamos que existe um Deus Criador, mesmo que a Bíblia não existisse. Então, as Escrituras, elas são necessárias para quê, então? Qual a necessidade das Escrituras? Em primeiro lugar, ela é necessária para conhecer o Evangelho. E para conhecer e obtermos a salvação em Cristo Jesus. Onde fala sobre a salvação? Onde fala sobre Cristo Jesus? Na Bíblia, nas Escrituras. A necessidade da Bíblia está em conhecermos o Evangelho e para a salvação. Romanos 10, 13 e 14 vem dizendo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Para que nós possamos crer, nós precisamos ouvir, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos pregar para que os outros ouçam, para que eles creiam, para que eles conheçam a Cristo. Então a Bíblia, ela é necessária para que o Evangelho de Jesus seja propagado. Amém? O versículo 17 do mesmo capítulo vem dizendo que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, de que maneira que essa fé é apresentada? Mediante a palavra. Um outro ponto em que a Bíblia é necessária, é para sustentar a nossa fé. Para sustentar a nossa fé. Lá em Mateus 4:4, Jesus, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a Bíblia é necessária para nos sustentar. Então, o pão é necessário para sustentar nosso corpo.
O pão aqui, num sentido de comida física, né? De alimento físico. Ele é necessário para sustentar nosso corpo. E a palavra que procede da boca de Deus, que está contida na Bíblia, é necessária para nos sustentar a nossa vida espiritual, para sustentar a nossa fé. Então, nesse ponto, a Bíblia também é necessária. Ela é necessária para mais uma coisa: conhecer de forma segura a vontade de Deus. A gente falou aqui que mesmo que a Bíblia não existisse, nós seríamos indesculpáveis, porque os céus proclamam a glória de Deus. Mas para que a gente possa conhecer a vontade de Deus de uma maneira segura, de uma maneira profunda, a Bíblia ela é necessária, porque é ela quem nos apresenta a vontade de Deus, é ela quem nos mostra. Jeremias ele fala que enganoso é o coração do homem. Você já pensou se a gente ficasse à mercê do nosso coração para saber quais decisões a gente deveria tomar? A gente só ia dar cabeçada na vida, só cabeçada, porque o nosso coração ele é enganoso. Uma hora ele quer muito uma coisa, uma hora ele não quer mais. Uma hora a gente está, empolgado por alguma coisa e de repente a gente não está mais. Então, para conhecermos a vontade de Deus, que é plena, que é absoluta, nós precisamos conhecer a Bíblia. Salmo 119 fala assim, 119 versículo 4, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então, os preceitos do Senhor, a gente falou de obediência no domingo, né? Os preceitos do Senhor, eles são a nossa margem de segurança. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos dentro da margem de segurança. Porque o Senhor está nos guardando quando nós estamos cumprindo a vontade dEle. A vontade do Senhor, ela é segura para nós. Glória a Deus. A Bíblia, então, ela foi o meio pelo qual Deus ele projetou se revelar a nós. E por que ela foi feita isso de uma maneira escrita? Por quê? Não tinha um pendrive na época também, né? A gente não tinha um celular, a gente não tinha outras coisas. Mas por que a Bíblia foi deixada para nós de maneira escrita? Dr. Kaiser afirma que os livros, eles são a melhor maneira de preservar documentos. Os documentos escritos, né, ele tem uma integridade quando o intuito é passar de geração em geração. Porque confiar só na memória ou na tradição, a minha memória eu não consigo lembrar de coisas que aconteceu semana passada. Então, se a gente fosse confiar só na memória daqueles que estiveram lá atrás e fossem passando... Gente, telefone sem fio, rapidinho muda a história, não é? Se você faz telefone sem fio com 5 pessoas, você começa uma história aqui, e a hora que ela termina, ela já está completamente diferente. Então, é por isso que a Bíblia, Deus, ele escolheu, na sua imensa sabedoria, esse método infalível, que é a escrita. Porque a escrita ela vai sendo passada de geração a geração, sem ser deteriorada no seu conteúdo. No seu conteúdo original. É por isso que ela foi feita desta maneira. Então é coerente a gente pensar que Deus, esse Deus todo-poderoso e sábio, ele inspiraria os seus servos a escreverem e registrar estas verdades a respeito dele mesmo. Então é seguro nós pensarmos isso. Deus ele inspiraria os seus servos a registrar as verdades a respeito dele mesmo. Ele tem coisas que jamais nós conseguiríamos descobrir com todo estudo. Há verdades na Bíblia que são descortinadas para nós que em nenhum outro livro você encontra. São verdades que revelam quem nós somos. São verdades que, quando descortinadas, mudam a nossa vida. E essas coisas jamais poderiam ser descobertas pela razão humana, se não fosse inspiração do próprio Deus. Então, creio que, obviamente, esse Deus poderoso e sábio, ele mesmo se encarregou de guardar esse cânon sagrado. Ele mesmo se encarregou de ser o protetor para que nós pudéssemos receber da mesma maneira
o mundo inteiro temos a Bíblia traduzida e pudéssemos então ter de forma segura a mesma norma de fé e prática. No mundo inteiro, de forma segura, a norma que nós temos de fé e prática. Glória a Deus. Vamos falar então um pouquinho sobre a inspiração das Escrituras. Como elas foram inspiradas. A inspiração divina, ela não anulou a mente dos escritores, né? Eles não entraram em transe. Moisés, quando estava escrevendo ali o Pentateuco, ele não entrou em transe e de repente ele não sabia mais nem quem ele era, onde ele estava. Deus, ele não anulou a mente dos escritores. Na verdade, Deus, ele até permitiu que algumas linguagens fossem usadas, linguagens do cotidiano, que a gente usa de forma corriqueira. Um exemplo disso está lá em Marcos 16, quando fala sobre o nascer do sol. Quando as mulheres estão indo lá para o túmulo de Jesus, quando Jesus morreu, no domingo de manhã elas saem bem cedo, antes do nascer, bem cedo, ao nascer do sol. Então as mulheres vão para a tumba de Jesus ao nascer do sol. E aí, nisso é que muitas vezes os críticos se apegam, porque nós sabemos que a terra é quem gira em torno do sol, não é o contrário. Então, como que o sol nasce, se na verdade ele sempre está lá, e a terra é quem gira em torno do sol? Quando Deus, ele permitiu que esse tipo de linguagem fosse colocada na Bíblia, ele não estava contradizendo a própria criação dele, nem a ciência, ele não estava contradizendo, mas ele permitiu para que isso fosse entendível, para que fosse acessível. A Bíblia não é um livro que só cultos podem compreender. A Bíblia é um livro que qualquer um pode compreender e ter a sua vida transformada. Então Deus, ele permitiu que essa linguagem corriqueira fosse adicionada. Porque ao nosso ver o sol não nasce e se põe todos os dias. É dessa forma que nós vemos. Então o sol nasce e ele se põe. Então tudo bem quando nós encontramos essas expressões na Bíblia. Não é porque Deus não sabia, Deus foi pego de surpresa, ele não sabia que a terra ia girar em torno do sol. Ele que criou, mas ele permitiu que essa linguagem fosse adicionada para que a gente entendesse melhor. Então, a Bíblia, ao contrário de muita gente, ela se faz entender. A Bíblia se faz entender. Ela não quer ser um livro complexo, que ninguém tem acesso e que não sabe do que está sendo dito. A palavra de Deus, ela foi protegida do erro humano. Quando nós estamos falando de inspiração, significa então que Deus não anulou a mente dos escritores, mas ele protegeu. A inspiração no grego quer dizer theopneustos, que é sopro. Então, ou seja, Deus soprou para aqueles escritores, soprou para os profetas, soprou para os apóstolos. Ele não anulou a sua personalidade, né? Ele não anulou a sua mente, mas ele soprou. E toda a escritura foi protegida do erro humano pelo próprio Deus. O próprio Deus, tinha alguém melhor para fazer isso do que ele. Tinha alguém mais interessado em proteger as escrituras do que o próprio Deus, para que nós pudéssemos conhecê-lo de forma profunda. Então ele mesmo se encarregou. Os homens, eles puderam então registrar as palavras vindas do próprio Deus, sem correr o risco de imprimir nelas os seus erros humanos, de imprimir nelas ou omitir as coisas também, porque eles poderiam ter omitido coisas. Mas quando Deus, ele sopra, ele inspira, eles são usados ali naquele momento para registrar aquilo que é a vontade do próprio Deus. 2 Pedro fala sobre isso, lá no capítulo 1, do versículo 20 a 21. Não tem como a gente falar das escrituras sem citar ela o tempo todo. Não tem como a gente falar da Bíblia sem utilizá-la. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada, impelida pelo Espírito Santo. A doutrina da inspiração, da inspiração divina, ela é relativamente fácil de ser compreendida. É relativamente, quando nós estamos falando aqui sobre isso, é relativamente simples. Mas aí o que aconteceu? Muitas crenças estranhas começaram a surgir. Muitas ideias erradas a respeito da inspiração. Muitas dúvidas começaram a ser levantadas. Muitas teorias começaram a ser faladas. E aí muitas teorias foram sendo criadas e propagadas. E aí fez-se necessário o quê? Proteger as escrituras, proteger a doutrina, na verdade, né? E daí foi que surgiu os credos, né? Nós temos aí vários credos, a gente não vai se ater a eles. O André até falou, né, André, que vai falar sobre isso. A gente vai ter um estudo específico a respeito dos credos. E o que são esses credos, né? A gente ouve falar muito isso na Igreja Católica, né? Mas os credos, eles são definições detalhadas, da razão, da origem dos fatos históricos e também da razão da nossa fé. Então, fez-se necessário, naquela época, onde várias crenças foram sendo levantadas a respeito da inspiração divina da Bíblia, fez-se necessário criar esses credos, que eram essas declarações que pegavam os fatos históricos, pegavam a origem, a razão da fé, para incutir e proteger a mente das pessoas daquela época dessas doutrinas falsas que estavam sendo levantadas. Uma delas, eu vou citar só essa, porque são muitas, mas foi a chamada inspiração parcial. Então, foi levantado essa doutrina de que a Bíblia, ela era parcialmente inspirada por Deus. Que, na verdade, ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Então, sabe quando você pega um pacote de salgadinho e diz lá, contém isso, contém leite, contém sal, contém nananana. Então, contém sal. Se você tentar tirar o sal dali, só o sal, você consegue? Tirar só o sal daquele pacote de salgadinho, você não consegue. Então, a Bíblia, a partir dessa teoria da inspiração parcial, diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Essa foi uma das que foram levantadas e que começou a trazer a confusão, né, no meio dos cristãos. Essa afirmação de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela seria desesperadora. Porque como que você vai conseguir colher daqui só o que é palavra de Deus e o que não é? O que é e o que não é? Vai ficar um bem me quer, mal me quer, esse é, esse não é. Eu acho que essa parte é palavra de Deus. Aí então a irmã Sheila acha que o outro é palavra de Deus. E a gente ia ficar numa confusão. Isso seria desesperador. E é por isso que nós não cremos nessa teoria. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não contém. Ela é, na sua totalidade, a palavra de Deus. Amém? Cremos então que a Bíblia é a palavra de Deus. Ideias como essa e outras, muitas, então, surgiram naquela época, né, ao longo da história. E para muitos críticos, a Bíblia porque onde que a gente encontra a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus? Na Bíblia. Então, para muitos críticos, a Bíblia mesmo dizer que ela é a palavra de Deus não era o suficiente. A Bíblia, então, eu mesmo digo que eu sou legal? Eu mesmo vou falar bem de mim? Então, para muitos críticos, a Bíblia se autoafirmar, então, não era o suficiente, né, para que eles crescem. E aí, muitas especulações a respeito dessa inspiração foram sendo feitas. Mas acontece que não há outro meio. Na prática, a palavra testemunha da própria palavra.
ela é única, capaz de se provar. Ela é a única que pode se validar. Ela é única que se autentica. Ela dá a si mesma autoridade. Então a Bíblia faz isso com ela mesma e ela tem autoridade para fazer isso. Foi-lhe dada a autoridade nas Escrituras para que ela mesma se valide. Ela é viva, ela é eficaz, ela provoca mudanças no ser humano. A Bíblia, ela provoca mudanças no ser humano. Então ela é capaz e ela tem essa autoridade de se validar, de dizer, essa é a verdade. A Bíblia, ela tem essa autoridade. Tem um exemplo que eu vi a respeito desse tema, né, sobre a questão da Bíblia, né, da Escritura ser quem ela é e de provocar toda essa transformação, que diz assim, que as palavras descritas neste livro, elas se resumiriam apenas em tinta e papel, se elas não ganhassem vida no coração do ser humano como um rugido de um leão. Isso aqui seria apenas tinta e papel. Não passaria de um livro qualquer, se quando ela fosse lida, ouvida, ela não ganhasse vida no coração do ser humano. E é isso que a Bíblia faz. Ela ganha vida como um rugido de um leão. E o modo mais convincente de você ver o poder de um leão, solta ele para você ver. Solta. Você vai ver do que ele é capaz. Da mesma maneira, a Escritura, ela não pode ser domesticada, engessada. Ela é viva, ela é semelhante a esse leão que não pode ser domado e controlado. Ela exerce a autoridade que foi atribuída a ela por Deus. Deus atribuiu autoridade à palavra dele. E é por isso que quando alguém se atreve a colocá-la em prática, quando alguém se atreve a ouvi-la e colocá-la em prática, é como esse leão solto. Veja por si mesmo do que é capaz. Porque não somos capazes de domesticar, não somos capazes de reter aquilo que o poder de Deus pode fazer. Glória a Deus. Terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a verificação das Escrituras. Uma coisa é a gente afirmar que a Bíblia é a verdade. Uma coisa é a gente afirmar que ela é a palavra de Deus porque ela mesmo alega ser. Outra coisa é a gente se convencer e crer nisso. São duas coisas diferentes. Porque a gente pode estar falando até que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia, até por costume, até porque a gente foi criado assim, foi acostumado a dizer isso. Então, mas uma coisa é você dizer, outra coisa é crer nisso e se convencer disso. Agora, isso só é possível através do ministério do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de provocar em nós a convicção de que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo as palavras do nosso Criador para nós. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, esse movimento. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quem não tem o Espírito Santo, não vai realmente compreender o que está na Bíblia. Porque estas coisas que estão aqui, para aqueles que não têm o Espírito Santo, é loucura. Elas só podem ser discernidas espiritualmente. Só desta maneira que nós podemos discernir. A questão é que, para muitos, essa verdade, ela não penetra no coração. Ela não faz nenhuma diferença, ela não penetra, porque eles não discernem aquilo que é espiritual. Como que nós podemos fazer com que isso tenha uma transformação? Quando nós lemos a Bíblia na companhia do autor dela. Quando nós lemos a Bíblia
com a inspiração do Espírito Santo, daquele que inspirou a própria Bíblia, para que nós possamos fazer com que aquilo penetre no nosso coração e haja sim, então, uma transformação, que haja mudança, que haja colocar tudo isso em prática. Glória a Deus. Como nós podemos então ter certeza de que a Bíblia ela não foi alterada ao longo de todos esses anos? Ela foi traduzida em vários idiomas, né? Ela já vem sendo traduzida em vários idiomas, ela foi espalhada por todo o mundo. Como a gente pode ter convicção de que não tem nenhum erro inserido nela? Outro ponto que é um agravante é que o surgimento da imprensa, ele só se deu 1450 anos depois de Cristo. Então, até aí, tudo que foi escrito manualmente. Eu morro de preguiça só de pensar. Foi escrito manualmente. E até uma informação que o André me falou hoje, enquanto nós estávamos conversando sobre isso, é que os copiadores, né, na época, se eles errassem qualquer coisinha, isso a tradição é quem diz, se eles errassem qualquer coisinha, eles voltavam do zero, porque não podia ter rasura. Imagine se eles já estivessem lá em Salmos. Oh, meu Deus! Lá em Salmos e erra alguma coisa. Tem que voltar lá de Gênesis de novo. Então, a imprensa ela só foi surgir 1450 anos depois de Cristo, para facilitar, então, a vida destas pessoas que traduziam a Bíblia. Mas como a gente, então, pode saber que esses tradutores foram fiéis ao texto original? Como a gente pode ter certeza disso e basear a nossa vida nisso? Porque é muita coisa, não é pouca coisa. É basear a nossa vida nessa confiança. Em primeiro lugar, pode parecer uma justificativa óbvia. Pode parecer que a gente está girando em círculos. Mas, certamente, o próprio autor se encarregou de cuidar disso. Certamente, o próprio Deus, ele não iria permitir que uma tragédia dessa acontecesse por causa de um erro humano. Ele não permitiria que um erro humano causasse uma tragédia de nós não sabermos qual é a vontade dele ou estarmos equivocados a respeito de quem ele é, estarmos equivocados a respeito do que ele quer, a respeito dos propósitos dele. Pode parecer óbvio para pessoas que não conseguem compreender isso por ausência do Espírito Santo, mas não existe explicação melhor que essa. O próprio Deus se encarregou de cuidar. Mas aí, cientificamente, então, falando, né, para aqueles que precisam da questão científica para se basear. Existe uma ciência que é uma ciência exata, que chama crítica textual. E os praticantes dessa ciência da crítica textual, eles descobriram, eles preservaram, eles catalogaram e fizeram assim uma avaliação e publicaram também todos os textos, né, uma imensa quantidade de manuscritos encontrados, os originais, os textos originais bíblicos. Esses estudiosos, utilizando dessa ciência exata, é uma ciência da crítica textual, eles descobriram e concluíram que com toda segurança o conteúdo permanece o original. E aí já não é mais a Bíblia quem está dizendo, não é mais o Espírito Santo quem está revelando. É uma ciência exata da crítica textual, uma análise minuciosa de textos, comparando com textos. Isso deve ter demorado anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos para chegarem a essa conclusão de que os textos permanecem os mesmos do original. Então, nós podemos estar seguros de que a Bíblia que nós temos hoje, ela é a palavra de Deus. Nós podemos estar seguros de que aquilo que chegou até nós, primeiro que, mais do que na crítica textual, mais do que qualquer coisa que a ciência possa provar, eu confio que o próprio Deus guardou a sua palavra. Eu confio que o próprio Deus não permitiu que homem nenhum alterasse aquilo
que ele desejava, né? Ele mesmo se encarregou, inclusive, de dar sabedoria a esses críticos, a essa ciência, para que aqueles que precisam de provas da ciência também tivessem essas provas. Então, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. No final, tudo converge nele mesmo, né? No final, todas as coisas convergem nele mesmo. E é como uma promessa em Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Uma promessa que nós temos, ele mesmo se encarregou disso. Nós temos então 66 livros, uma média aí de 40 autores que escreveram o Antigo e o Novo Testamento num período aproximado de 1.500 a 1.600 anos. É muita gente, é muito tempo, é uma distância de tempo muito longa. São 40 pessoas diferentes, épocas diferentes, com um período muito extenso, né? Não são 100 anos, são entre 1.500 e 1.600. Quanta coisa mudou! Gerações e gerações e gerações mudaram, a cultura mudou, tudo mudou. E a Bíblia tem uma assombrosa harmonia do começo ao fim. É a assombrosa harmonia em que há nesses textos. Como poderíamos explicar isso se não fosse pela inspiração divina? Como nós poderíamos explicar que Deus não estava cuidando da primeira à última letra que foi inserida? Porque há uma harmonia imensa nos textos, por pessoas diferentes e por épocas diferentes. E o tema central da Bíblia foi preservado. E o tema central da Bíblia, ele é Jesus. O Antigo e o Novo Testamento, tanto um quanto o outro, convergem em Cristo. Ele é o tema central da Bíblia. E o tema central da nossa fé. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui por causa de Cristo. Senão nós estaríamos em casa. Jesus, ele é o tema central da fé cristã. Se nós dizemos que nós cremos nele, que nós confiamos em Jesus, que nós somos salvos, que nós estamos vivendo, que há uma razão para a nossa vida, estamos vivendo esperando a volta de Jesus, nós precisamos crer naquilo que Jesus disse. E a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus foi dada por Jesus. Jesus é a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, ele citava as Escrituras o tempo todo. Lá em Mateus 15, ele chama a Bíblia de a palavra de Deus. Quando ele está ali sendo questionado pelos fariseus, por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer? Jesus, ele retruca, responde ali para os líderes religiosos, que os mandamentos, ele cita um mandamento que é sobre honrar o pai e a mãe, e ele diz para aqueles líderes religiosos, os fariseus, que eles anulavam a palavra de Deus por causa da tradição. Então ele chama a Bíblia de a palavra de Deus. Nesse momento ele nem diz as Escrituras, ele diz a palavra de Deus. Então ele afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Jesus, ele confirma as histórias praticamente todas do Antigo Testamento. Sabe aquelas mais absurdas que a gente fica pensando como que aconteceu? Jesus, ele vem e ele confirma as histórias do Antigo Testamento. Ele cita, por exemplo, a lei de Moisés, lá em Marcos 10, quando ele fala sobre o divórcio, e ele lembra que no princípio criou Deus, homem e mulher. Ele estava fazendo aí uma referência a Adão e Eva. Ele estava então ali reiterando e dizendo, a história da criação é verdadeira. No princípio Deus criou homem e mulher. Então ele estava ali confirmando que era verídica a história narrada por Moisés lá em Gênesis. Era verídica a história da criação. Ele também legitimiza a história de Noé. Noé também é uma história que dá pano para manga para quem quer rebater a Bíblia. Porque como, tudo morreu, sobreviveu só a família de Noé, os animais, ficou essa arca aí por 40 dias, 40 noites, e a água que subiu, para onde foi essa água? Então, mas Jesus, ele vem e legitimiza a história de Noé. Lá em Mateus 24 ele faz isso. Quando ele fala que
assim como nos dias de Noé, aconteceria na vinda do Filho do Homem, que as pessoas estariam ali bebendo, comendo, casando, se dando em casamento. Aí essa mesma história ela é contada lá em Lucas 17, mas aí Jesus acrescenta a história de Ló. A história de Ló. Então ele legitimiza também a história de Ló e fala a mesma coisa, né? Sobre o comportamento das pessoas ali em Sodoma e Gomorra, na época em que veio o juízo de Deus sobre aquela cidade. E ele fala que no dia da vinda dele, as pessoas estariam ali da mesma maneira, vivendo sua vida como se o juízo de Deus não fosse vir. E virá, e virá. Então ele legitimiza a história de Noé, ele legitimiza a história de Ló, e legitimiza talvez uma das histórias que geram mais dúvidas no cético, a história de Jonas. Como que um homem ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe? Eu não sei como, mas se a Bíblia dissesse que foi o grande peixe que ficou na barriga do homem, eu ainda assim acreditaria. Ainda assim, que se a Bíblia disse que foi o peixe que ficou, que foi Jonas que engoliu o peixe, eu ainda ia acreditar. Mas Jesus ele ainda legitimiza essa história de Jonas, quando ele fala que assim como Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias, assim também o Filho do Homem, ele, Jesus, ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, que ele estaria ali sepultado, né, por 3 dias e 3 noites. E Jesus, ele continua, né, ali no Novo Testamento, legitimando todo o Velho Testamento. Ele cita Salomão, cita Davi, cita Isaías, cita Elias e muitos outros. Ele reconhece, inclusive, abre sua Bíblia em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Já estamos caminhando para o final, queridos. Jesus, então, aqui, ele faz uma coisa muito interessante. Ele ainda reconhece o cânon da forma tríplice que ele estava sendo apresentado ali naquela época. Olha o que ele fala aqui. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele ainda reconhece o cânon ali da forma tríplice que ele era apresentado. E ele legitimiza todos estes livros. A maior prova da veracidade das Escrituras é que Jesus confirma cada uma das palavras e obedece. Ele não só confirma, como ele obedece. Ele cumpre as leis, ele obedece a palavra, ele cita as Escrituras. Então, a maior prova de que é verdade, de que nós não estamos confiando no conto da carochinha, que nós não estamos confiando num livro qualquer, é que Jesus, a razão da nossa fé, confirma cada uma das palavras. E se nós cremos em Jesus, temos que crer no que ele diz, porque senão não faz sentido nós estarmos aqui. Senão não faz sentido nós vivermos uma vida de aparência cristã. Nós precisamos crer no que ele diz. A Bíblia ela é o único livro que conserva frescor, novidade. A Bíblia é o único livro que você pode ler quantas vezes você quiser, e cada vez que você lê, você aprende. Cada vez que você lê, ela se renova. A palavra do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas. Há coisas que eu já li tantas vezes, e de repente, quando leio de novo, desacredito que eu não tinha percebido. Desacredito que eu não tinha notado. Porque a palavra, ela se renova. Ela é o único livro. É o único. Eu não conheço outro. Eu leio livros que eu, às vezes, preciso ler, leio uma vez só. Às vezes, e dificilmente eu repito uma leitura de um livro. Porque é cansativo, mas a Bíblia não é assim. Ela é viva e você lê e ela se renova. Ela revela coisas novas. Glória a Deus. A Bíblia ela é evidenciada de 3 formas. Isso foi um exemplo muito interessante que está aqui no livro que nós estamos estudando. Ela é evidenciada de 3 formas. De forma histórica, interna e experimental.
Para concluir, eu vou contar então uma história muito rapidinha que exemplifica essa evidência de forma prática da Bíblia, de forma histórica, interna e experimental. É dessa forma que nós provamos que ela é verdadeira. Então, conta-se uma história de um menino que ele foi até um químico e ele pediu fósforo. Ele queria fósforo. E ele foi até esse químico e o químico foi lá nas prateleiras, encontrou, pegou o saquinho com fósforo e deu para ele. E esse menino então voltou para casa, né, com um pacotinho de fósforo. E essa é a evidência histórica de que ele foi comprar o fósforo e voltou com um pacotinho de fósforo. Então, pessoas devem ter visto ele na rua, né? Pessoas devem ter presenciado. O químico podia contar também que ele foi lá e comprou o fósforo. Então, historicamente, esse menino foi lá e comprou o fósforo. Mas quando ele chegou em casa, ele abriu o pacotinho e ele percebeu que aquele conteúdo cheirava fósforo. Cheirava. E parecia fósforo também. Né? Então, essa é uma evidência interna. Ele percebeu, ele sentiu que provavelmente então ele realmente comprou fósforo, porque parecia e cheirava fósforo. Mas quando ele ateou fogo, o fósforo teve a combustão, porque ele era fósforo, porque ele verdadeiramente era fósforo. Então, experimentalmente, ele teve a certeza de que aquilo era fósforo. Nós podemos ter essa experiência com a Bíblia. Nós temos aqui os fatos históricos. Os fatos históricos apontam para a verdade. Internamente, quando eu começo a ler, quando eu começo a ter essa experiência, eu começo a sentir que ela é a palavra de Deus, ela cheira a palavra de Deus, eu sinto que ela é a palavra de Deus, mas quando eu experimento, quando eu atio fogo e eu ponho em prática, eu tenho certeza de que ela é a palavra de Deus. Então, só dessa forma em que nós vamos ter a experiência experimental. As defesas intelectuais, elas têm até o seu lugar de importância. Sabe tudo isso que a gente falou? Da crítica textual, todos os estudos que já foram feitos, a palavra dos filósofos que perceberam que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo isso tem o seu lugar de importância. Tem sim. Mas no fim, o melhor argumento ainda é o prático. É quando eu experimento. É quando eu coloco em prática. Quando eu tenho essa vida diária de prática com a palavra. A Bíblia, ela tem produzido resultados práticos. Ela tem transformado vidas. Ela tem trazido luz. Ela tem trazido cura. Ela tem trazido saciar da sede daqueles que estão necessitados. É isso que a Bíblia faz, ela traz conforto, sacia a sede daqueles que desejam conhecer o autor das Escrituras. Porque na essência, meus queridos, quando nós estamos lendo a Bíblia, na essência, imaginem-se dessa maneira, quando nós estamos lendo a Bíblia, há uma pessoa por trás. Há uma pessoa por trás dessas palavras, ela não é só tinta e papel como nós falamos. Jesus está por trás, porque a palavra de Deus diz que Ele é o verbo. Jesus é a palavra. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo Jesus. Nós estamos lendo o próprio Cristo. Nós estamos tendo um contato e uma experiência pessoal. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais convicção. Que o Senhor venha cada dia mais nos dar sede e fome por essa palavra, que é a palavra dEle. Que Ele venha nos dar um entendimento, para que nós não venhamos a ser rasos, mas criar raízes e alicerces profundos. Amém? Glória a Deus.